Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando aí nessa live. Quero agradecer a presença de cada um, aos irmãos da Igreja Barcelular Jardim Eldorado que estão acompanhando, e também a você que, mesmo não fazendo parte desta igreja, dessa comunidade, tem acompanhado as nossas lives aqui pelo Facebook da igreja. Nós vamos começar cantando um hino, uma música em adoração ao nosso Deus. E se você conhece a música, pode nos acompanhar também. A música é Calmo, Sereno e Tranquilo, do grupo Logos, né, composta pelo Paulo César, tá bom? Na verdade, eu acho que é Duelo ainda, composta pelo Jairinho e Paulo César. Mas vamos lá, Calmo, Sereno e Tranquilo. Aqui eu e a Priscila vamos cantar e o Malquinha vai tocar para nós. Tá bom? Sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Realmente a confiança, a convicção que temos em nosso Senhor, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nos traz calma e tranquilidade, mesmo as incertezas e inconstâncias do nosso viver. Que você também nessa tarde possa estar desfrutando dessa mesma paz, dessa alegria que temos no Senhor Jesus. Nós vamos, como diz aí no título desta live, nós vamos pensar um pouco nesse dia, nesse momento, sobre o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 até versículo 14. E mais uma vez eu queria dizer para você que está acompanhando que, se por acaso você quer compartilhar algum pedido ou tem alguma pergunta que gostaria de fazer, seja referente ao texto que vamos estudar, seja qualquer outro tema bíblico, teológico, você pode colocar aí a mão no nosso Face, nos comentários, e
assim que possível, nós vamos responder conforme a graça do Senhor, né? Eu não estou dizendo que sei todas as respostas, mas eu tenho um grande desejo de aprender. Então, se você fizer uma pergunta que eu não sei, o meu compromisso é de pesquisar. Então, junto com você, para que, se for da vontade do Senhor, possamos saber. Se não, simplesmente vamos confiar nele e na graça dele, tá bom? Antes de começarmos então o nosso estudo, vamos orar e pedir a direção do Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado pela graça do Senhor e pela oportunidade que temos de, mesmo em tempos como estamos vivendo agora, podemos abrir a Tua Palavra e encontrar nela, ó Pai, conforto, consolo, desafio e também o poder que ela tem de moldar, modelar as nossas vidas, removendo aquilo que não se adequa à Tua vontade, que não se adequa ao padrão do Senhor mesmo, e formando em nós, então, esse padrão bendito que é o próprio caráter de Cristo Jesus. Nos ajude a entendê-la e também praticá-la, Pai. É o que nós oramos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Bem, nosso texto, então, para hoje se encontra em Filipenses 4. Nós vamos continuar estudando, né? Domingos, sem ser esse que passou, o outro. Nós começamos a pensar aí nos versículos 2 em diante do capítulo 4. Fomos até o versículo de número 9. E hoje nós vamos dar continuidade, então, a partir do versículo 10. Paulo está começando, então, nesse final, agora finalizando a carta. Ele começa um novo parágrafo aí no versículo 10, onde ele vai justamente agradecer por uma oferta, né? Uma segunda vez, já que ele está, na verdade, agradecendo por essa oferta que os filipenses haviam lhe enviado pelo próprio portador da carta, a pessoa que levou a carta em nome deles a Paulo. Agora, dentro desse agradecimento, Paulo também aproveita para ensinar algumas coisas, e é isso que queremos aprender aqui. Todo o contexto, na verdade, todo o parágrafo que se inicia no versículo 10 vai até o versículo 20. Nós não vamos pensar em todos esses versículos hoje, mas até o versículo 14, onde Paulo tem algumas coisas importantes a ensinar. Como tema, nós estamos pensando então em se aproximar estando longe. É uma expressão que Paulo vai usar justamente no versículo 14, quando ele fala desses irmãos se associando com ele, conforme as versões mais antigas, ou se ligando a ele através dessa oferta, apesar da distância que os separava. Os filipenses estão em Filipos e Paulo provavelmente preso em Roma, né? Então havia alguns quilômetros, né? Então eles na Macedônia e Paulo ali no continente italiano. Mas apesar dessas distâncias, eles estavam se aproximando de Paulo, se achegando a Paulo através de ações, de atitudes, através dessa oferta. E nós vamos pensar um pouco mais a respeito disso. Mas antes, vamos então ler o texto sagrado para entendermos aquilo que queremos colocar aqui. Lembra que é o texto sagrado que é poderoso para transformar as nossas vidas. Então, eu queria pedir que você prestasse toda a atenção na leitura da palavra de Deus. Ela que é poderosa para salvar, para transformar, para corrigir e assim por diante, como ela mesma se apresenta. Então, versículo 10 do capítulo 4. Porém, eu muito me alegro no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes para comigo o vosso pensamento, como sempre pensastes. Porém, vocês não tinham oportunidade. Não que eu esteja falando de ter necessidade, porque eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei tanto ser humilhado quanto sei ter abundância. Em tudo e em todas as coisas tenho sido iniciado, tanto em ter satisfação como em ter fome, tanto em ter fartura como em ter falta de todas as coisas. Eu sou capaz para todas estas coisas naquele que me capacita. Porém, vocês fizeram bem se ligando a mim na minha tribulação. Então, Paulo está continuando aqui, né? E como eu disse antes, concluindo essa carta, e ele quer agradecer a eles por uma oferta enviada, mas ele quer aproveitar também para, assim como ele começou lá nos versículos 2, dentro da mesma ideia que vem a partir do versículo 2, incentivá-los, exortá-los, animá-los, né, a
viverem de uma forma que, em primeiro lugar, agrada a Deus, como nós pensamos ali quando estávamos estudando os versículos 2 a 9, a serem amáveis ou exercerem a amabilidade e a misericórdia, mesmo que eles estivessem sofrendo e passando por dificuldades. E dentro dessa mesma ideia, então, Paulo agora, agradecendo a eles a sua oferta, quer deixar claro para eles o que realmente é importante, né? O que realmente faz a diferença, como verdadeiramente, então, ser amável e misericordioso diante das tribulações. Ele aproveita a oportunidade para mais uma vez agradecer a oferta que eles haviam mandado para ele, e dentro desse agradecimento ele os ensina que a maior bênção é poder se dar, é servir no lugar de receber e ser servido. Então, Paulo quer mostrar para eles aqui que o seu agradecimento, ou a sua alegria, na verdade, o seu contentamento, né, com a atitude dos filipenses, não estava restrito, não tinha ou a ligação principal não era com a oferta, ou com o valor monetário, financeiro que eles haviam enviado para Paulo, mas que a alegria deles é que essa ação, essa atitude revelava amadurecimento, revelava o fruto do trabalho, do investimento de Paulo na vida desses irmãos. E era isso que trazia alegria a Paulo, a ciência, o entendimento de que ele não havia trabalhado em vão, mas que o trabalho, o esforço dele entre eles estava rendendo resultado, ou seja, uma transformação de vida, um amadurecimento, um crescimento na vida da igreja, que era revelado então pelo fruto que nesse momento então era o envio desta oferta, que significava a preocupação desses irmãos e a disposição deles, mesmo sendo uma igreja pequena, em servir a Paulo, servindo ao Evangelho. O que queremos destacar aqui é o que diz no verso 14, então, ao dizer que esta igreja se ligava, se aproximava dele. Essa igreja estava... A palavra, ela tem raiz na palavra koinonia, né? Eles estavam comungando com Paulo, eles estavam se reunindo com Paulo em culto, em serviço a Deus, mesmo em face da distância. E nosso objetivo, então, é lembrarmos que, mesmo que estando distanciados momentaneamente, fisicamente falando, ainda assim podemos nos aproximar. Podemos nos aproximar não só em pensamento, não só conceitualmente, mas podemos nos aproximar através de ações práticas, né? Auxiliando, ajudando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros, mesmo à distância. Com as orações que estamos fazendo uns pelos outros, mas às vezes com palavras de conforto ou com outras ações, né? Com talvez algumas habilidades que em outros momentos você não teria condições de desenvolver, mas que agora, né, estando em casa, você pode fazer e mesmo à distância servir a algum outro irmão. Eu não posso saber cada uma dessas habilidades ou capacidades que Deus quer e vai usar através de você neste momento, mas o desafio é para estarmos prontos, dispostos, né, pensando sobre isso, como eu posso servir ao meu irmão, como eu posso servir ao meu próximo, como eu posso servir ao meu Deus, mesmo estando afastado, mesmo estando distanciado. Esta igreja achou um meio, achou uma maneira, estava pronta, né, como Paulo vai dizer, quando a oportunidade se lhes apresentou. Com certeza Deus vai colocar oportunidades, e tem colocado oportunidades diante de nós para servirmos, para nos aproximarmos uns dos outros, mesmo estando distanciados. E o nosso objetivo, o nosso desafio, o nosso desejo com essa mensagem é desafiar você a também estar pronto, a estar atento, a estar preparado para ser usado, para ser útil a Deus dessa maneira. A nossa proposta, a nossa proposição é que quando participamos ativamente da vida um do outro, nos aproximamos apesar das distâncias. Ou seja, é possível participarmos da vida um do outro, mesmo estando distante um do outro. Os jovens da nossa igreja, essa semana, estão começando um projeto de oração um pelo outro. E eu, como faço parte do grupo dos jovens ali no WhatsApp, recebi um áudio de uma oração hoje pela manhã, logo pela manhã,
né? Um dos jovens, uma das jovens que por sorteio pegou o meu nome para orar, me mandou um áudio de oração, né? Não só falando, pastor, orei por você, mas um áudio realmente orando por mim. E como foi bom isso, né? Poder acordar e logo nas primeiras horas ouvir alguém orando por mim, né? Não só falando orei por você, mas realmente, efetivamente orando, me enviando um áudio pelo WhatsApp. Então, podemos participar um da vida do outro. E o desafio é esse, né? Lembrando que quando participamos ativamente da vida um do outro, nos aproximamos, mesmo quando estamos distantes, né? Paulo então começa aqui esse parágrafo, essa perícope, né, que começa no versículo 10, falando da sua alegria. É interessante que no parágrafo anterior, versículos 2 a 9, Paulo diz: olha, alegrem-se no Senhor, outra vez eu ordeno a vocês, alegrem-se. E agora no versículo 10, Paulo dizendo: eu também me alegro. Eu também estou muito alegre. Agora, quando pensamos na situação de Paulo, ele estava encarcerado, ele estava algemado, como já vimos aqui ao estudar essa carta aos Filipenses, né? Ele estava preso e preso de maneira injusta. Ele não cometeu verdadeiramente um crime, pelo contrário. Ele foi preso por estar pregando o Evangelho de Cristo, por estar anunciando as boas novas de salvação, né? Isso não somente por vontade dos homens, mas era a vontade de Deus que Paulo estivesse naquela situação. E Paulo disse, então, eu também me alegro. Agora, qual é o motivo pelo qual Paulo está alegre? O que estava causando essa alegria em Paulo em face à situação que ele estava vivendo, né? Ele diz, então, eu me alegro, eu muito me alegro no Senhor, né? Eu fico muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês estão renovando o pensamento de vocês em relação a mim, né? Ou seja, Paulo dizendo, olha, mais uma vez, né, quando a oportunidade apareceu, vocês estão fazendo renascer o cuidado, o pensamento, a lembrança de vocês para comigo. Ou seja, Paulo dizendo, eu estou alegre no Senhor porque vocês não esqueceram de mim. Mesmo com a distância, mesmo com as tribulações que eu sofro, que vocês sofrem, vocês continuam se lembrando de mim. E a prova dessa lembrança, então, é que vocês me enviaram alguém com uma oferta, né? Então, renasceu o cuidado que vocês têm por mim, né? Paulo sabe, o cuidado que Paulo sabe, olha, vocês sempre tiveram, né? Continuamente vocês estão se lembrando, pensando em mim, e eu sei disso, que vocês oram por mim, mas agora isso ficou mais palpável, isso ficou mais latente, né, por ações práticas. E é verdade, né? Nós sabemos, por exemplo, do amor de Deus por nós. A Bíblia, existem vários textos bíblicos que revelam isso, mas Deus quis demonstrar esse grande amor agindo, fazendo algo. E a principal prova do amor de Deus por nós qual é? Foi João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou Romanos 5,8, né? Mas Deus prova. Será que realmente Deus precisaria provar? Mas Ele quis provar o seu amor, né, pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ações práticas. E é isso que essa igreja está fazendo. E por isso Paulo dizendo, eu me alegro, estou muito alegre, porque mais uma vez vocês têm renovado o pensamento de vocês, ou a lembrança de vocês para comigo. É interessante que Paulo está falando, não só eu me sinto alegre e me sinto lembrado pela ação de vocês, mas essa ação promove na mente de vocês uma renovação dessa lembrança, né? E eu creio que aí nós temos os dois lados. Quando nós agimos para revelarmos ou demonstrarmos o amor que temos para com as outras pessoas, tanto essas pessoas são abençoadas por receberem, né, a prática desse amor, como nós também somos abençoados, porque em nossa mente é renovado, é refeita aquela lembrança
para com essas pessoas, o fato que devemos amar uns aos outros, o fato que por amarmos a Deus, temos também a responsabilidade de amar aos outros, né? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu fiquei muito alegre realmente com vocês, porque vocês renovaram a lembrança de vocês para comigo. Isso revelava a Paulo várias coisas, né? Como eu disse na introdução, primeiro a ideia de que essa igreja estava crescendo, né? Era uma igreja que estava amadurecendo, né? Uma igreja que estava no caminho certo, né? Diferente, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, dizendo: olha, eu tenho receios, eu tenho medo de que eu tenha lutado entre vocês, labutado por vocês, trabalhado no meio de vocês, mas isso de maneira em vã, né? Porque, não por causa que eles não estavam participando ou enviando ofertas ou coisa assim, mas porque eles estavam juntando obras ao crer em Cristo, né? Eles estavam querendo se circuncidar para, com isso, né, dizerem: olha, é assim que participamos da igreja, é assim que nos tornamos membros realmente da igreja de Deus, é assim que nos tornamos participantes, então, da vida que Cristo tem a oferecer. E Paulo dizendo: olha, obras não podem salvar, não somos justificados pelas obras, somos justificados exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, né? E Paulo diz para aqueles irmãos: olha, eu estou com medo que eu tenha labutado em vão. Porém, quando Paulo olha para as ações da igreja de Filipe, ele se alegra, né, por causa de ver nessas ações o crescimento, o amadurecimento, o amor que deveria estar ali em sua igreja, na igreja de Cristo a qual ele servia, de maneira a esses irmãos se preocuparem em se aproximar de Paulo, apesar das distâncias, né? A igreja então revelava o seu amor e o seu cuidado para com Paulo. A igreja estava pronta para agir quando a oportunidade se apresentou. Paulo fala: olha, eu sei que vocês sempre pensavam, que vocês sempre têm esse cuidado comigo, mas ainda não havia aparecido a oportunidade certa. Mas quando ela apareceu, vocês estavam prontos para agir. Irmãos, você que está se perguntando: olha, o que eu faço, como eu faço, será que eu vou sair de ver na oferta? Não é nada disso. A nossa primeira preocupação é estarmos preparados, é estarmos prontos para aproveitarmos, estarmos atentos para aproveitarmos as oportunidades que Deus vai dar. E na grande maioria das vezes, irmãos, são coisas simples. Várias vezes perdemos grandes oportunidades porque estamos esperando coisas maravilhosas, tremendas, gigantescas, e deixamos passar as verdadeiras oportunidades que estão nas coisas simples. Como eu falei, na oportunidade, por exemplo, de mandar um áudio para alguém onde você ora por esta e com essa pessoa, né? Na oportunidade de repente, ligar para alguém ou conversar com alguém, ou como estamos fazendo aqui, né? De postar um vídeo ou uma live no Facebook ou no status do WhatsApp, louvando, cantando um hino ao Senhor, né? Falando das maravilhas do Senhor, lendo um texto bíblico, né? Servindo de alguma maneira, né? Muitas vezes estamos preocupados ou mesmo entediados dentro de casa porque não podemos sair, e isso nos traz sofrimento, nos traz nervosismo, né? Descontentamento, e aí deixamos de passar as oportunidades, quem sabe nos ocupando com coisas que poderiam nos ajudar a servir. Então, quem sabe no momento que você estiver aí angustiado porque não pode sair de casa, está doido para sair, quem sabe você não pode simplesmente pegar o seu celular, né, pôr ele para gravar e cantar um hino ao Senhor, e depois compartilhar isso com outras pessoas, né, no seu ou no Facebook ou entre outros meios de comunicação. Quem sabe você não pode simplesmente falar para alguém: olha, eu quero ouvir você, qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade, fala comigo e eu vou orar por você. A questão é estarmos prontos, preparados, né, dispostos a servir quando a oportunidade se apresentar,
como essa igreja fez, e isso trazia alegria para Paulo, né? Agora, Paulo quer deixar uma outra coisa bem clara aqui, né? Ele não está alegre, e eu estou me repetindo nisso, né? Mas você vai perceber que o próprio texto está fazendo isso. Paulo quer dizer, ele está dizendo, eu não estou alegre por causa da oferta em si. Não é somente a oferta, é lógico, a oferta supriu Paulo, chegou numa boa hora, né? Paulo encarcerado, sem poder trabalhar, tinha suas necessidades. Lembrando que naquele momento o governo não se responsabilizava pelo sustento dos encarcerados, né? Então não havia bolsa presidiário, não havia qualquer tipo de cuidado por parte do governo com aquele que estava preso. Bom, isso era responsabilidade dos familiares e do próprio encarcerado. Obrigado. Então, a igreja estava agindo em favor de Paulo como família de Paulo. A igreja, sabendo que Paulo então teria essas necessidades, né? Paulo estava numa casa alugada, por exemplo. O governo, né, o Roma, nem mesmo colocou Paulo numa prisão, vamos chamar, pública, né? Paulo estava numa casa alugada, e a responsabilidade então de pagar esse aluguel era de Paulo mesmo, né? A responsabilidade com a alimentação e investimento também era por parte de Paulo, não do Estado, e acorrentado a um soldado, né? Um soldado romano. Então a responsabilidade com as despesas era por conta do apóstolo. E da onde viria esses valores? Né? A igreja participando. E Paulo vai dizer, não foi a primeira vez que vocês fizeram isso, outras vezes vocês participaram comigo do meu sustento, né? Então, com certeza a oferta chegou embora e supriria, como Paulo mesmo vai dizer, que supriu plenamente as necessidades dele, de maneira que ele até tinha uma certa folga agora. Porém, Paulo quer deixar claro que a questão não é a oferta em si, né? Ele fala no versículo 11, digo isso não porque esteja necessitado, né? Não por causa da necessidade em si, que Paulo está falando com esses irmãos, ou agradecendo e louvando a Deus e se alegrando com a vida desses irmãos. E por que então não é a oferta em si? Porque Paulo diz, olha, eu aprendi a viver contente, né? Paulo tinha contentamento, e essa é uma palavra-chave, né? Um dos motivos porque muitas vezes ficamos descontrolados, né? ou desmotivados quando nos vemos privados de várias coisas, por exemplo, agora então sendo privados da liberdade, né, de ir e vir, por exemplo, tendo que ficar confinados dentro de casa. Isso nos traz um sentimento ruim, uma ansiedade, né? Mas Paulo diz, olha, eu aprendi a estar contente, a ter contentamento. A ideia aqui então de Paulo, né, é justamente a de encontrar uma tranquilidade, uma paz em meio à situação adversa. Ele tinha contentamento. Por quê? Não é simplesmente uma acomodação à situação em si. Não é que Paulo simplesmente falou, olha, não estou nem aí, não ligo para o que está acontecendo. Não é nada disso. Com certeza a situação trazia certa carga emocional para Paulo, né? Poderia trazer ou poderia desestabilizar a vida do apóstolo. Porém, o que Paulo realmente aprendeu foi a aceitar a vontade de Deus. Por diversas vezes, né, em Atos, Deus deixa claro que Paulo seria um instrumento dele, mas seria um instrumento dele através do sofrimento, da privação. Logo quando Deus fala com Ananias, né, quando Paulo está cego e Deus ordena que Ananias então receba Paulo, ore por ele para que ele volte a enxergar e assim por diante, Deus diz, olha, ele vai entender que é através de sofrimento que ele vai ser o instrumento que eu quero que ele seja, né? E Paulo aprendeu a aceitar isso. Por isso ele podia estar contente, né, em qualquer situação. Por isso a situação em si não afetava, ou não desestabilizava, pelo menos afetar, com certeza afetava, mas não desestabilizava, porque ele aprendeu a aceitar aquilo como sendo a vontade do Senhor,
o meio pelo qual Deus iria usá-lo. Né? Ah, quando ele está indo para Jerusalém e todo mundo está dizendo para ele, olha, não vá porque você vai ser preso, você vai sofrer assim por diante, Paulo diz, não, eu vou. Né? Os irmãos, os diáconos e líderes, os pastores de Éfeso ali reunindo com ele e dizendo, não, Paulo, vamos para Éfeso, lá você vai ser muito melhor tratado, lá você vai ter condições mais tranquilas. Ele não, dizendo, eu vou para Jerusalém porque esta é a vontade de Deus, eu sei, acabou profetizando a respeito dele, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou ser preso e assim por diante, Deus já me falou disso, mas é a vontade de Deus que eu vá a Jerusalém, porque por esse caminho é que ele vai me levar até Roma para cumprir ali a vontade dele. Então, entendendo, aceitando, estando convicto da vontade de Deus, Paulo estava disposto. Paulo simplesmente se colocou à disposição do Senhor. E Paulo dizendo, eu estou contente. Se eu tiver faltas, mesmo tendo que pagar o aluguel aqui, mesmo não tendo que comer, mesmo não tendo que vestir, e simplesmente estando acorrentado aqui, talvez isso traga mais sofrimento para mim, eu estou contente com a situação. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Como ele fala no começo da carta, né? Olha, eu estou preso, mas continuo pregando o evangelho a ponto de toda a guarda pretoriana já conheceram, já ter ouvido do evangelho de Cristo. Né? Então Paulo estava contente com aquela situação. Porém, a alegria de Paulo estava no fato de que agora também uma igreja na qual ele havia trabalhado, a igreja que havia começado, iniciado com o seu evangelho, não estava se deixando levar para a situação, porque Paulo está ciente, essa é uma igreja pequena, ele fala disso, é uma igreja pequena que passa por problemas, mas sem se deixar levar pela situação. É a igreja que, aparecendo a oportunidade, se colocou à disposição de Deus também, como ele, para suprir a necessidade do apóstolo, para ser o instrumento de Deus. Em vez de dizer, não, com mais condições que podem fazer isso, nós somos uma igreja pequena, não temos condições. Né? Pelo contrário, quando foram convocados pelo Senhor, se mostraram dispostos, disseram, eis-me aqui, né? Vamos cumprir a vontade de Deus. E isso aproximou essa igreja então do apóstolo. Né? Paulo diz no versículo 11, então, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma outra palavra interessante dentro desse contexto é aquilo que ele diz no versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Essa expressão aprendi o segredo, né? Ela poderia também, como eu traduzi aqui na minha tradução, ela tem a ideia de ser iniciado. E eu estava pensando justamente nos trotes ou iniciações que se tem em vários grupos, seja em faculdades ou outros tipos de comunidades, sociedades, né? Onde alguém, para ser iniciado, precisa prestar primeiro uma prova, precisa provar o seu comprometimento com essa sociedade. E é mais ou menos essa palavra que Paulo está usando aqui. Paulo está dizendo que ele foi iniciado nessa ideia de ter contentamento, seja na fartura ou na falta. Isso é muito interessante porque fala de experimentação. Paulo experimentou as duas coisas. E experimentando as duas coisas, ele aprendeu o contentamento. Obrigado. Minha esposa está me ajudando aqui com as necessidades. Portanto, e nós temos algo interessante. A ideia de que, olha, pode-se ter fartura sem contentamento, tanto quanto se pode ter falta sem contentamento. E nós, enquanto cristãos, nós, enquanto igreja de Cristo, precisamos ter contentamento nas duas coisas. Para entendermos que seja uma coisa, seja outra, nós estamos experimentando a vontade de Deus e o fato de que Deus quer nos usar através dessas coisas. Se Ele tem nos dado fartura, é porque Ele quer nos usar através da fartura. Se Ele tem nos dado falta, é porque Ele quer nos usar através da falta. Deus não faz nada sem um propósito. Ele não simplesmente nos coloca em situações de maneira despropositada
E outra coisa importante é que o propósito de Deus não se restringe ou não se limita a mim somente, mas o propósito de Deus é muito mais amplo. Então, quando Ele me permite passar por um período de escassez ou um período de abundância, Ele não quer só treinar a minha vida, Ele não quer só trabalhar a minha vida, mas Ele quer usar essa experiência, esse treinamento, essa iniciação para a vida de outros. Para também trabalhar na vida de outros. E Paulo dizendo, olha, eu fui iniciado nisso, eu aprendi isso não só de maneira conceitual, mas eu aprendi isso na prática, tendo abundância. Como eu vou ter contentamento na abundância? Tendo abundância e aprendendo a confiar em Deus, mesmo em meio à abundância. Um dos problemas que enfrentamos, né, e geralmente caímos nisso, é que tendo abundância, a primeira atitude é não mais queremos depender de Deus. Achar que somos autossuficientes. E Paulo está dizendo não, pelo contrário. Na abundância, eu aprendi a me contentar na vontade de Deus. A entender a vontade de Deus para ser usado por Deus. Mas também, passando por um momento de escassez, eu também tenho contentamento porque eu aprendi que esta é a vontade de Deus para que Ele possa me usar. E isso aqui é tremendo. Se queremos realmente nos aproximar um do outro, mesmo estando distantes, mesmo atravessando momentos complicados como estamos atravessando agora, temos que aprender a estar contente nesses momentos, a ter contentamento, porque se não tivermos isso, nós vamos nos voltar para nós mesmos. Nós não vamos nos preocupar com o outro, não vamos nos preocupar com, Paulo vai dizer no capítulo 2, né? Colocar a necessidade do outro como mais importante do que a minha própria necessidade. Se eu não tiver contentamento, se eu não estiver confiando na vontade de Deus, se eu não estiver descansado realmente na vontade de Deus, eu não vou ter condições de me aproximar do outro, né? De ser útil, de ser um instrumento para a bênção do outro. Então, Paulo lembra esses irmãos aqui, né? Agradecendo a eles pela participação deles, pela aproximação deles ao seu ministério, mesmo em face à distância. Também lembrando eles que, olha, lembre-se que a questão principal aqui não é a ação em si, né? Não é o que você faz, mas é por que você está fazendo. É o que está levando você a fazer o que você está fazendo. E essa motivação, né, deve estar fundamentada no contentamento com a vontade de Deus. Deus quer e vai nos usar. Mas para que nós possamos desfrutar disso e crescer com isso, precisamos também aprender a estar contente. Precisamos experimentar momentos bons e momentos ruins, confiantes no Senhor, dependentes do Senhor, tendo realmente contentamento nele. Essa é a chave. O contentamento não deve estar somente no fato do que ele pode ou vai fazer, no fato de que ele é poderoso, que ele pode nos dar, ou ele vai transformar a minha vida, vai me dar entendimento, vai me dar amadurecimento, mas temos que estar contentes com o Senhor ou no Senhor. Devemos estar contentes por causa do nosso relacionamento com Ele, por estarmos no centro da sua vontade, por desfrutarmos Ele. Ele é a resposta real. Não o que Ele faz, mas Ele, a própria pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, era isso que trazia contentamento a Paulo. Tanto sem estar alimentado, como também sem ter fome. Tanto sem ter abundância, como sem passar necessidade. Paulo aprendeu essas coisas, experimentando essas coisas, passou fome e também comeu abundantemente. Mas o contentamento dele estava no Senhor, na convicção de que o que ele estava experimentando era a maneira pela qual Deus o estava também usando para cumprir a sua vontade. E aí nós temos o versículo de número 13, que infelizmente é um dos versículos que tem sido muito mal utilizado pela igreja de maneira geral, não só por aqueles que simplesmente se dizem cristãos,
não sendo, mas também por muitos que verdadeiramente são cristãos, né, por não entender o que Paulo realmente quer dizer aqui. Geralmente colocamos todo o foco, todo o peso dessa afirmação de Paulo no versículo 13 ah, no, naquilo que eu posso, né, no fato de quando Paulo diz, tudo posso. E o foco está nisso, no que eu posso fazer, no que eu tenho capacidade de fazer. A palavra, na verdade, que Paulo usa aqui, nesse tudo posso, é a palavra para capacitação. Eu sou capacitado em todas estas coisas, ou nas coisas, né? O antecedente aqui desse pronome tudo é justamente o ter abundância ou ter necessidade. E Paulo está dizendo, eu estou sendo capacitado por Deus, né? Deixa eu só conferir aqui o texto. Versículo 13. Isso, né? Então ele está dizendo, olha, eu sou capaz, né? Eu tenho capacidade ou habilidade para passar, seja pela fome, ou seja pela abundância, pela escassez, ou pela fartura. Por quê? E aí a continuação do versículo, porque eu sou capacitado, né? E o próximo verbo, então, está na voz passiva. Paulo está dizendo, olha, eu posso, eu sou capaz, eu tenho a habilidade de enfrentar com contentamento essas coisas, por causa daquele que me capacita. Aquele que me torna hábil, aquele que me habilita, aquele que me dá capacidade. E aí, nesse particípio que encontramos aqui na segunda parte desse texto, a força está naquele que capacita Paulo. E quem é que capacita Paulo? É aquele que traz alegria, diz, eu estou muito alegre no Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo. É a força capacitante de Paulo. É aquele que a palavra, a raiz do particípio aqui é aquele que você já deve ter ouvido falar, né, de dunamis, ou dunamel é o verbo, né? De um poder capacitador. Então, Paulo está dizendo, aquele, eu posso, eu sou hábil, eu sou capaz de viver com contentamento na fartura ou na escassez, por causa daquele que realmente me capacita. O foco de Paulo aqui no versículo 13 não está nele, mas o foco de Paulo está em Cristo Jesus, do Senhor que o capacita, que o torna hábil, então, que o satisfaz. É Cristo, né, como diz o nosso hino do cantor cristão, é Cristo que satisfaz Paulo de maneira a ele enfrentar essas situações complicadas. E aí no versículo 14, então, ele diz, olha, justamente por isso agora, né, eu quero dizer para vocês, mesmo eu não, de certa maneira, eu não estando, como eu posso dizer, mesmo não sendo a necessidade em si aquilo que mais me motiva, vocês fazem bem em participarem comigo e se aproximarem, se ligarem a mim através desta oferta. Porque isso também é bom para vocês. E nós podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo. Melhor é dar do que receber. E Paulo lembra isso em Atos, né, em uma das mensagens dele, ele lembra as palavras do Senhor dizendo, mas bem-aventurado é o dar do que o receber. E Paulo está feliz agora, porque ele, que sempre se colocou no lugar de provedor da igreja, agora também está oferecendo, está sendo um instrumento de Deus para a igreja se tornar provedora. Para a igreja também experimentar a mesma bênção que ele experimentava ao se doar, ao dar, ao participar, ao se ligar ativamente à vida de outros. E agora Deus coloca ele na condição de instrumento para possibilitar à igreja
a experimentar a mesma alegria que ele experimentava ao se doar. Né? Por isso Paulo diz, então, mesmo eu não sentindo que tenha a necessidade, mesmo eu entendendo e me contentando com a situação que estou experimentando, vocês fazem bem ao se ligarem a mim, ao se aproximarem de mim, né, me suprindo com esta oferta, porque também isso é oportunidade para vocês serem abençoados com o privilégio de servirem, né, de como Jesus também se colocar na posição não de ser servido, mas de servir. Né? Eu queria concluir essas considerações, né, os pensamentos nesses versículos, pensando, né, como então, né, eu posso servir, como eu posso me aproximar de alguém estando longe. Né? Na carta aos Filipenses aprendemos que o primeiro passo importante para isso é estar à disposição de Deus, é estarmos contentes, né, não estarmos ansiosos, preocupados, desestabilizados por causa da situação em si. Eu sei que a própria ideia da doença em si traz grande instabilidade para nós, né, porque ouvimos de pessoas que estão morrendo, pessoas que estão enfrentando problemas difíceis como consequências dessa doença. Porém, né, em vez de estarmos preocupados com tudo isso, podemos simplesmente dizer, Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado para quando a oportunidade aparecer, o Senhor também me usar como um instrumento para servir a outros. Né? Por aquilo que sabemos da própria palavra de Deus, nós estamos sempre nos perguntando, olha, isso é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento das profecias? Irmãos, com certeza, né? Não estou dizendo que é o cumprimento direto de várias dessas profecias, porque várias delas vão se cumprir ainda plenamente, porém, o próprio Paulo falou, né, que quanto mais os dias se aproximassem, mais experimentaríamos coisas assim. O próprio Senhor Jesus Cristo nos falou sobre o princípio das dores. Né? E quanto mais o dia se aproxima, mais eventos que envolvem todo o mundo, né, de maneira cataclísmica, devem acontecer. Mais vamos ouvir sobre essas coisas. Mais vamos ouvir sobre o esfriamento, né, de muitos. Mais vamos ouvir sobre vários problemas naturais e não naturais. Né? Mas, mais uma vez, em vez isso trazer ansiedade e preocupação para nós como cristãos, pelo contrário. Né? Mas isso deve nos trazer, primeiro, esperança, por sabermos que o nosso Senhor está chegando, está voltando para nos buscar, mas também a responsabilidade de podermos servir, de podermos agir como luz e como sal, né? De podermos servir realmente ao nosso Mestre enquanto servimos aqueles que nos cercam. Portanto, eu queria desafiar você nessa noite que a sua preocupação principal fosse essa também, né? De primeiro estar contente, desfrutar do contentamento do Senhor e com o Senhor, e esse contentamento então liberar você, né, para que você possa estar pronto a servir quando a oportunidade aparecer, quando a oportunidade se fizer presente. E olha, como eu disse, existem muitas oportunidades que estão surgindo, que estão pipocando a cada momento, né? E quanto mais estivermos contentes no Senhor, mais prontos estaremos para essas oportunidades. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue suprindo e usando a sua vida na vida de outros, que o Senhor continue usando a nossa igreja, a Igreja Particular aqui em Jardim Eldorado, dessa mesma maneira. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez orar e assim vamos encerrar esta live. Pai, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra que é poderosa. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos ensinado com ela. Nos ajuda a estarmos contentes no Senhor. Nos ajuda a nos contentarmos com a convicção que temos que tudo que enfrentamos, tudo que passamos tem a ver com a tua vontade. Que o Senhor
como Paulo disse escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que o Senhor está agindo em todas as coisas, de maneira que estas coisas não só contribuem para o meu bem, mas contribuem para o bem de todos aqueles que amam o Senhor, todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, todos aqueles cujo propósito o Senhor tem de formar neles também a imagem e semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Por isso nos ajuda, Pai, a nos colocarmos obedientemente em submissão diante do Senhor e assim obedecermos ao teu santo comando. Continua nos usando e nos dando dias realmente de alegria, não nas coisas deste mundo, mas alegria no Senhor, alegria que vem do Senhor, a alegria de sermos úteis a Ti e de podermos ver também os nossos irmãos, outras pessoas que amamos, também servindo e sendo úteis ao Senhor. É o que eu oro, agradecendo em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Se houver então perguntas, vou pedir orações aí me fugiu a palavra agora. No chat, né? Ou nos comentários, o mais rápido possível. Então vamos tentar respondê-las. E com certeza vamos compartilhar com a igreja os pedidos de orações para que estejamos orando, tá bom? Um bom final de domingo e que Deus continue suprindo e abençoando a cada um de vocês.